Olá pessoal, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Voltamos aqui com as aulas de Python no canal. Faz um tempão, sei que faz um tempão aí desde o ano passado que a gente não brinca aqui com Python, mas é porque eu também estava sem tempo, as matérias na escola mudam, né? Como vocês sabem, e acaba que eu fico ali sem ter muito tempo para a gente estar brincando com Python, certo? Só que esse ano a gente decidiu fazer um projeto na escola, na mesma escola dando a matéria de Python, a gente só tem apenas lógica de programação, mesmo assim a gente decidiu continuar com a lógica de programação com Python, certo? E tentar avançar um pouquinho mais. Como não dá para a gente passar muita coisa mesmo em sala de aula, uma vez que a gente tem vários alunos com conhecimentos diferentes, né? Nem todos ali se dedicam tanto a Python, a programação, e nem todos se identificam com programação, né? Então, para tratar isso de uma melhor forma, né? E aproveitar a galera aí que tem grande interesse em programação, né? A galera que se destaca mais com programação, a gente está criando um projeto onde a gente vai estar no grupo e aqui também no canal, né? Criando desafios, estudando para responder esses desafios, né? E trazendo para cá as respostas e também videoaulas de assuntos que a gente não debateu no momento, até o momento, no caso, certo? Hoje a gente vai responder dois dos desafios que foram passados no grupo do Python. Só lembrando que todos aqueles que quiserem participar do grupo, né, basta entrar em contato com um dos administradores ou comigo, certo? Se for aluno da escola. Se não for aluno da escola, se for a galera do canal, basta comunicar aí no canal que a gente vai entrar em contato e vai passar o link do projeto para vocês, o link do grupo, certo? No grupo a gente troca conhecimento, além de ter uma galera lá que é interessada só na parte de Python. Só lembrando que aqueles que decidirem participar, mas não participarem, tipo, não passar a fazer as atividades, né? A gente, infelizmente, vai ter que tirar do grupo. No grupo só vai ficar a galera que tem interesse de fato, programar, de fato, dividir conhecimento, beleza? Hoje a gente vai tratar os dois desafios que eu passei anteriormente, lá no grupo, certo? E a gente vai gravar aqui a resposta de alguns dos participantes, né? Temos dois participantes hoje aqui comigo, ok? Então, deixa eu logo mostrar aqui qual foi os desafios, né? Um desafio vai em cerca de uma semana ou 2 semanas, dependendo aí da velocidade de programação da galera, beleza? Então, o primeiro desafio foi esse. Crie um programa de calculadora que pergunte quantos números o cliente deseja calcular. E depois ofereça a escolha do tipo de cálculo que o cliente deseja calcular. Foi mal, esqueci de colocar ali. Ao finalizar, o programa deverá mostrar o resultado. Então, esse é o primeiro programa aqui que a gente vai tratar, beleza? Lembrando que isso aqui é uma escalada, né? Conforme a gente vai programando, a gente vai guardando esses programas para lá na frente a gente dar tratamento de erros no programa e enfeitar o programa, certo? E sempre agregando uma coisa nova no programa. Ou, nesse momento, eu vou chamar aqui um dos participantes para ele mostrar, né? Eu vou mostrar aqui o código que ele fez e ele vai explicar como ele fez o código e como o código funciona, beleza? Deixa eu passar aqui para a parte do PyCharm, acredito que todo mundo está vendo aí, beleza? Quem vai é Pedro primeiro, não é isso? Então, Sim, professor, sou eu. fique à vontade, Pedro. Então, opa, pessoal, boa tarde. No caso, eu fiz esse código aqui que o professor realmente foi um dos desafios, um dos primeiros desafios que ele passou, e no caso eu comecei a fazer uma calculadora que puxava vários números, que no caso eu utilizei tanto uma opção que eu tento deixar mais organizado possível, questão de distância de número, selecionamento de número, de operação, que no caso foi só soma e subtração, que o professor pediu, que foi só o básico. E também eu botei uma opção só de escolha, se deseja sair, se não deseja, se deseja iniciar, só para manter o padrão. E no caso, a primeira linha de código aqui, eu até fiquei escrevendo aqui, digitando algumas coisas para realmente ficar ficar melhor o entendimento do pessoal. Que no caso foi o primeiro deixou a execução, que ele vai definir se vai ou não funcionar um código. Aí já puxa para a função de repetição, que no caso eu utilizei um while.
que eu coloquei, se a execução for diferente disso aí, faça. Que no caso, ele só vai funcionar se o valor da variável execução, que no início estava vazia, nome, sem nada, ele realmente só vai funcionar caso for diferente disso aí. Aí, como estava vazio, aí realmente continuava repetindo normalmente. Aqui, esse print que eu coloquei foi só para deixar organizado o código. Aí passa o seguinte, aí passa para o número. Essa variável número eu criei realmente só para receber um valor de quantas notas ele deve calcular. Coloquei o número inteiro, um valor inteiro para realmente receber em questão de número, de quantidade. Aí, após isso, eu coloquei uma variável de operação. Essa variável realmente ele vai fazer tanta escolha de se vai ser subtração ou será soma, no caso. Aí, após isso, eu tenho uma lista e realmente era onde ia receber os números, que no caso eu tenho uma lista vazia, e no caso essa lista seria para funcionar, para colocar os valores que estariam dentro do for, se eu não me engano. Aí botei aqui, ó. Aí já vai para linha 11. Se para x dentro do range, eu coloquei número. E no caso, todos os números inteiros que estaria dentro do número, se a distância que iria se prolongar a quantidade de números, que no caso, primeira posição, segunda posição, e assim sucessivamente. Após isso, dentro desse for, eu já coloquei um append, que dentro da lista, que no caso realmente seria a organização, que eu coloquei, que no caso, após digitar a nota, ele vai para a próxima casa. Que realmente o append ele é feito só para colocar no final da lista. Então eu coloquei aqui, ó, float, que realmente tinha que ser um número float, aí o input. Aí digite digite chaves x mais 1, fechou chaves, 2 pontos. Aí me perguntam por que eu coloquei essas chaves, que no caso eu utilizei uma função também que muita gente conhece como ponto format, que eu coloquei um F antes da string dentro do input. E no caso, essa função só foi realmente só para deixar organizado o código, precisar colocar vírgula e etc. Eu coloquei dentro da própria string, eu coloquei o valor, que no caso seria a primeira nota de x, aí depois a somando. Primeira, aí depois digita a primeira nota, e depois digita a segunda nota, que foi um exemplo que eu coloquei nisso aí, mas eu vou explicando aqui, vai ficando mais organizado. Aí, já saindo do for, eu coloquei um if, que no caso é o seguinte, esse if ele vai realmente selecionar se vai ser soma ou subtração, que no caso eu coloquei um if aqui para soma, se a operação for igual a soma, aí ele faz o seguinte, resultado igual a sum lista. Essa função sum, no caso, ele vai funcionar o seguinte, ele vai pegar todos os valores dentro da lista e vai somar todos esses valores. E vai somar de acordo com a matriz. Aí, vamos lá, eu coloquei aqui print, aí depois print a soma de todas as notas aí botei o resultado. Aí pronto, esse F, como até tinha explicado antes da string, é o ponto format. Então, um exemplo também, vamos lá. Aí, já passando para o if, que no caso já é se não se. Aí a operação foi igual a subtração, que no caso isso é tudo digitado. Está dentro do string, é digitado. Aí 2 pontos. Resultado igual a lista 0, que no caso vai ser a posição 0 da lista, que acho que já pelo tempo também de estudo também, a lista tem várias posições. Tem a posição que começa da 0, vai até o infinito, podemos dizer assim. Aí, eu coloquei aqui menos sum, aí entre dentro do sum lista, coloquei 1, 2 pontos e deixei vazio. Esse sum, ele vai realmente fazer a mesma coisa da lista, só que ele vai pegar, em vez de toda a lista, ele vai pegar da primeira posição até a última posição que teve, que no caso foi dentro do range. Aí, com isso, eu coloquei uma coisa bem importante aqui, ó. A função sum com o sinal de menos vai inverter os sinais aplicados e da soma e somar a segunda posição até a última da lista, depois vai somar com a primeira posição da lista. Agora deixa eu explicar como é que isso aqui vai funcionar direitinho. E no caso, a primeira lista realmente não vai ter nenhuma operação, vai ser o primeiro valor normal. Só que quando eu coloquei negativo, ele vai inverter todos os sinais dentro da primeira posição, segunda posição da lista até o final,
Aí depois vai fazer um cálculo de todos isso aí, e depois vai somar junto com a lista. Somar ou subtrair depende também da, como era o nome? Do sinal. Também vai depender do sinal. Aí com isso, é o que eu coloquei só um print, aí eu coloquei a mesma coisa. Aí tem esse 2.f, e no caso esse 2.f é o seguinte, ele vai adicionar 2 zeros na segunda casa do inteiro float, que no caso ele só vai adicionar 2 casas, o resultado, aí normalmente normalmente não, o float é o número, que no caso vamos dar um exemplo de zero, em vez de só ser o zero, em geral vai ser 0.0, então vai ser uma casa. Aí esse 2F foi simplesmente para adicionar 2 casas. Mas isso é coisa tranquila. Aí agora colocamos aqui o else, indo para a parte do else. Se nada acontecer, faça. E no caso, só realmente eu coloquei aqui, ó, resultado, que no caso, de todo jeito aqui no final, eu ia printar o resultado. Aí eu coloquei assim, o resultado igual a operação é inválida, ponto, tente novamente, ponto. Aí eu só coloquei aqui, ó, dentro do resultado, essa string aqui, que no final de tudo aqui, eu estou sempre printando o resultado. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, e o término, que no caso já é a escolha de sair ou reiniciar. Término igual a input, aí eu coloquei aqui, aperte 1 para recomeçar, ou 2 para sair. Aí eu coloquei aqui, se término for igual a 1, faça, aí depois a execução, eu mantive no none, no vazio. Aí esse print aqui, realmente é só para deixar organizado, não tem muito que faça não, é só para dar 10 pontos para baixo, para deixar separado. E recomeçar. E o 2 aqui eu coloquei término igual a 2, se você digitar 2 no teclado, execução igual a sair. Que lá em cima, na execução, tudo que fosse diferente sair, fazeria. Se não fosse, se fosse igual, concluía. Então, professor, você pode dar um executado no código que eu vou ter que falar com minha mãe aqui, certo? Rapidinho. Pode explicando aí, Diego, também, se for possível. Peraí, só um momento. Que meu filho chegou aqui agora. Então, vai lá que dá tempo, que eu vou explicar algumas coisas aqui que você passou muito rápido, beleza? Acho que dá tempo de Sem você problema. voltar. Então, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui rapidão. Uma coisa que que ele esqueceu de citar foi essa parte aqui, ó. Por que do x mais 1, certo? Perceba que aqui em cima ele está usando um for, que esse for, né, para uma variável qualquer, dentro do ranger, número, né? E justamente número, como vocês estão vendo aqui em cima, é um inteiro, né, que vai pegar justamente, ó, a quantidade de notas que você quer calcular. Né? Então ele vai servir como um ponteiro que vai ficar repetindo, né, para ele colocar as notas x vezes. Né? Então vamos supor que a pessoa escolheu 4 vezes. Como lá em cima ele informou, quer dizer, como o x aqui é numérico, ele vai entrar dentro do x pegando o x0, né, que é a posição. Por isso aqui, na hora do print aqui, ó, do print dentro do input, né, que você sabe que tem essa função, você pegou aqui o x, que era 0, certo? Mais 1. Então, o que vai aparecer é digite a nota 1. Né? Na próxima vez que rodar, x vai implementar mais um ponto, vai vir e vai somar aí. Então, vai dar a contagem certinha. 1, 2, 3, assim por diante, certo? Uma vez que Ranger está pegando justamente o número que a pessoa informou quantos números deveria calcular. A pessoa informou 4, por exemplo. Então, ele vai contar de 0 a 3. Para não aparecer aqui de 0 a 3, ele pediu para dentro do input aparecer 0 mais 1 e assim por diante, certo? Por isso o x mais 1 aí, né? Já falei que essa função aqui pode funcionar com aspas duplas ou simplesmente aspas simples, né? Que é bem parecido com aquele ponto format, né? Só que o ponto format a gente não informa valores dentro das chaves, a gente informa valores dentro dos parênteses do ponto format. Mas funciona do mesmo jeito, certo? Eu mandei vocês escolherem qual vocês gostam mais de utilizar, ok? Faltou uma coisa a explicar, lembrando que quem quiser usar a função, né, é aberto a usar a função
desde que entenda como a função funciona, ok? A não ser que você tenha criado a função, que você vai ter que explicar seu programa, então você vai explicar o programa todo, consequentemente a sua função também. Mas se você já usa uma função de alguma biblioteca aí que você puxou, que você está reutilizando, então você vai ter que explicar como a função funciona, beleza? Eu acho que Pedro já voltou. Sim, professor, voltei. Pronto, Voltei então agora. vou para a parte onde você explica a questão do SAM, beleza? Certo, sem problema. Pronto, então deixa eu só apresentar aqui. Ok, tá aí. Manda bala. Pronto. Bom, em questão do SUM, que eu disse que realmente o cálculo do SUM é feito em matrizes, isso aqui é um dos exemplos que eu pude pegar aqui de matrizes, que no caso eu peguei duas colunas de matrizes, tanto as duas positivas e tanto o valor do resultado. Só que em questão de ser positivo e negativo, que foi exatamente aquilo que eu falei, que acho que não ficou muito explicado, eu vou tentar até explicar um pouco mais aqui, que no caso foi da seguinte forma. Nesse caso, ele vai somar tanto o da primeira coluna, primeira posição, vai somar com outra da primeira coluna, primeira posição. Aí, segunda primeira, depois terceira primeira, aí depois vai para outra. Resumindo, isso é um cálculo de matriz padrão. Só que o importante, vocês terão que perceber aí, que no caso vai ser realmente o sinal. E no caso, vocês perceberam aí que realmente tem um que é positivo e outro que é negativo. Que no caso, o positivo, ele vai só fazer a soma e vai manter o sinal. Agora, quando é negativo, que eu realmente tenho que deixar um aspa bem grande aí, quando é negativo, que é bem importante, no caso, quando é negativo, ele vai fazer a soma desses valores e vai inverter o sinal. Por isso que quando eu falei em questão daquele do cálculo, do SUM, ele vai inverter os sinais. Só que como, no caso, eu fiz a programação para receber só valores inteiros, sem ser valores negativos. Então, realmente seria todos os valores, aí só iria subtraindo. Porém, o professor ele viu o seguinte, que realmente, como ele até tinha explicado antes também, a gente não tinha utilizado a função SUM. A gente teria que explicar como é que funciona a função SUM. Aí, eu e Diego, a gente foi dar uma olhadinha em questão de como funciona, né? Aí deduzimos o seguinte, e depois descobrimos que realmente estava correto. Que no caso, no nosso caso, ele vai só da primeira posição até a última. Aí, com isso, ele só vai inverter os valores da primeira posição até a última. Aí, não, da segunda posição até a última, que é a primeira casa, podemos dizer assim. Aí a posição 0 deixaria igual. Aí, com isso, realmente no cálculo de matrizes, ele só vai realmente inverter os sinais. Aí, vai funcionar tanto em subtração como multiplicação e também, se eu não me engano, divisão também funciona nesse caso. Mas, voltando aqui só para a subtração. No caso, professor, você pode executar lá o programa, professor? Ah, não tem como, né? Ou tem? Então tá certo. Tem como, só um momento. Sim, senhor. Pronto. Coloque aí 5 notas, professor, só de exemplo. Agora digite aí, subtração. É subtração ou só o Subtração sinal? mesmo. Pode escrever normal. Subtração. Vamos, certo. Coloque aí 10. Bote 5 agora. Eu coloque 1. Bote 1. Pode finalizar com 1. Deu quanto? Ah, porque eu só tenho que escrever realmente subtração, professor. Aperte 1 aí para recomeçar e escreva subtração, por favor. Digite primeiro 5 de novo. E subtração. E também tem acento, só avisando. Certo. Enter. Então vamos lá. Digite agora 50. Vamos dar um exemplo maior. 50. Bora botar 10. 5. Aí pode ir fechando com 5. Pronto, deu 25. Que aí, no caso, realmente, ele vai fazer... Ele só inverteu o sinal. Então, vamos lá. De 50, ele subtraiu 10. Depois subtraiu 5. Depois 5. Depois 5 de novo.
Pronto. Aí com isso o resultado dá 25. Aí, quando é positivo na subtração, quando todos os valores são positivos na subtração, ele realmente fica normal. Agora, professor, faça o mesmo exemplo, só que colocando alguns do segundo para frente, números. Eita, professor. Eita, errei. Foi mal. Isso aí, sim, senhor. Colocando alguns números negativos. Informe a quantidade de notas. Eu tava digitando logo direto. Subtração. Sem problema. Isso aí a gente vai tratar em outra aula, isso aí, viu? Por isso não se É? preocupe com isso agora, não. Ah, sim, senhor. Então, pode colocar, bote 50 positivo. É 50 positivo ou negativo? Ó, 50 positivo. 50 positivo. Se eu botar negativo, dá erro? Não, não vai dar, não. Então eu vou misturar, velho. Pode misturar. Na hora do teste tem que... deixa eu botar 7, né? Pra ficar mais fácil. Fechou 10 aí. Menos 10. Já fechou, deixa eu ver. 50, 60, 70, 30. Menos 30. Eita, amor. Aí vamos lá. Primeiro ele mantém o valor de 50. Então, vai ser 50 negativo. 50 negativo. Eita, moleque. 50 negativo. Vou até fazendo os cálculos aqui. 50 negativo. Foi mais 3. Agora, mais 7. É porque vai ficar 50 negativo mais 50. Porque ele vai pegar cada sinal de menos ali e menos com menos. Entendeu? Exatamente. Aí realmente, ele só vai inverter os valores. Aí no caso aí, por isso que o resultado deu 0. Aí primeiro pegou menos 50, aí segunda posição até o final da lista, do range, ele vai só inverter o sinal. Então faria menos 50, mais 3, mais 7, mais 10, mais 30. Aí por isso que o resultado deu 0. Então, porque no meio da fórmula sempre vai ter o menos lá no meio. Exatamente. E o menos com menos 50, menos 3, menos 7, menos 10, menos 30. Sempre vai ter uma duplicação de menos na fórmula. Sim, exatamente. Beleza. Então, 2 para sair. Pronto, aí isso aí já foi porque já pegou o segundo cálculo, que é o segundo desafio, que é lá de baixo. Beleza? Diego não enviou. Diego não vai pegar calculadora, não, né? Diego? Sim? Não vou pegar, não. Beleza, então deixa eu explicar aqui. Então vocês viram aí o código dele, ó. Esse é o código, certo? Ele também usou lista aqui, ok? E usou uma função, a função que ele estava explicando agora há pouco, beleza? Sim, outra coisa, é porque 2 pontos. Lembra? Aí no caso, realmente, aí questão da posição, que no caso, esse 1 vai ser da primeira posição até o final da lista. Os 2 pontos significam o quê? Que no caso vai ser a primeira posição, que isso é um limitador, né? Isso. Vai ser da primeira posição, aí vai limitar até outra. Então, o limitador que vai até o final da lista, né? Os 2 pontos. Para não ficar, vai ser esse, primeira posição menos a segunda posição, se caso fosse assim. Exatamente. Aí os 2 pontos realmente é só para... Ok. Beleza, agora, já que não tem outro código, o Diego também fez, só que agora ele esqueceu de enviar, então ele só vai participar na parte do segundo desafio, mas ele também fez, né? Sim, se eu não me engano, ficou bem parecido com o seu, não foi, Pedro? Foi, no caso, ele utilizou mais ou menos a mesma base, que no caso ele também teve que utilizar o som na parte de subtração, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui, essa aqui mesmo, deixa eu ver. Então tá aí, primeiro desafio, certo? E aqui eu saí colocando aqui o que significa, porque depois eu vou copiar isso aqui e mandar para o pessoal que não está manjando tanto de programação, mas está chegando agora há pouco no canal ou no grupo lá de programação em Python, certo? Do projeto. Então, perceba que eu coloquei uma variável com o nome de x e ela recebeu 1, certo? Essa variável x será o meu contador, beleza? Depois embaixo eu fiz uma lista aqui, ó, de números, ok? Dá uma olhadinha lá no outro vídeo que tem sobre lista. Eu vou fazer questão de deixar um cardzinho mostrando qual é o vídeo,
que tem falando só sobre lista para você se ligar melhor na questão do funcionamento da lista, certo? E no seu comportamento. Então tá aqui, ok? Essa parte aqui é totalmente visual, beleza? Essa parte que tá aqui, ó, para ficar bonitinho, como vocês vão ver aí, ó. Ok? Essa questão de cores também tá lá no canal. Dê uma olhadinha lá, como é que funciona a questão das cores para colocar, beleza? Então, essa parte aqui é só a parte visual, que pode parecer estranho, mas a gente só fez o quê? Só fez mandar imprimir isso aqui. Antes a gente mandou imprimir isso aqui 10 vezes, para ficar bonitinho. Depois dele também mandou imprimir isso aqui 10 vezes. Por isso ficou com essa aparência aqui, ó. Tá vendo? 10 vezes isso aqui, tipos de cálculos, então, beleza? A questão das cores, de um modo rápido, então isso aqui é responsável pela parte das cores. Eu coloco barra 033, abro colchetes, e aí eu informo a numeração, que tem lá a numeração da cor que eu quero. Lembrando que tem a cor da fonte, cor do estilo e a cor do preenchimento. Vou deixar também lá mostrando, outro cardzinho mostrando o vídeo sobre cores, beleza? Lembrando que tem que fechar aqui com barra 033, que é o código, abre colchetes M. Esse é o código tanto para abrir, antes do M vir ali a numeração para eu escolher a cor, mas eu escolhi simplesmente fechar, porque se eu deixar aberto, a cor ia passar direto, ia passar para todo mundo. Né? Beleza? Então, essa parte de número aí você já sabe. Aqui abre a cor, aqui fecha a cor, e o resto é normal de print, beleza? Então, aqui embaixo eu tenho a opção de escolha, uma variável com o nome escolha que está recebendo um input. Perceba que é um input simples, um input de um string, beleza? Então, escolha o tipo de cálculo. Então, essa variável aqui, escolha, vai simplesmente deixar você escolher se vai botar o mais ou menos, como eu especifiquei aí nos prints, beleza? Mais para somar, menos para subtrair, asterisco para multiplicar e a barra ali para dividir, beleza? Então, quando chega na parte de escolher, beleza? A pessoa simplesmente vai escrever apenas um desses símbolos. Escreveu um desses símbolos, beleza? Vai ficar salvo dentro de escolha. Aqui na parte de baixo tem a questão de repetir. Repetir o quê? A variável repetir será meu contador no loop de números informados. Ou seja, lá em cima eu tenho o x, que eu vou usar como contador específico de um lugar. E agora você vê outra variável simples aqui, né, que está recebendo um número inteiro, que vai ser também um contador para a quantidade de números. Por quê? Porque lá embaixo você percebe que eu fiz um loop, um laço de repetição, usando um for para o repetidor, que é justamente quantos números eu quero informar. Então vamos supor o exemplo do Pedro aí, que ele pediu 5 números para digitar. Beleza? Então a pessoa digitou 5, ficou aqui 5. Então, para y no range de 5, que foi o valor que Pedro utilizou. Beleza? Então, faça, que é os 2 pontos. Então, vai fazer o quê? Números, append. Né? Append é um comportamento da lista. Lembre-se que lá em cima eu criei números, está lá em cima, números, e eu disse que esse número é um tipo lista. Beleza? Ok? Então, aqui você vê que números está usando um comportamento append que pega a informação que for digitada e joga no final da lista. Como minha lista está vazia, o que vai acontecer? Ele vai colocar no começo da lista, beleza? Então, para facilitar, eu vou puxar aqui o PowerPoint para facilitar aí para a galera. Deixa eu descer aqui. Então, beleza. Então, perceba, números recebeu lista, a lista está vazia. Então, repetir vai receber a quantidade de números que a pessoa quer digitar. Então, o meu exemplo foi que ele recebeu 5, né? Então, para y no range de repetir, no range do número que foi informado, que foi 5, né? Faça 2 pontos. Então, vai fazer isso aqui 5 vezes que faça as 5 vezes que eu informei. Então, número, certo? Que é uma lista, vai receber um número float, certo? A variável número, que é uma lista, vai receber o número float através de um input, né? E aí que está dizendo informe o número, né? No meu caso aqui eu usei o ponto format, ok? Então você lembra aqui no ponto format, eu abro o string aqui, ó, fecho o string, no final da aspa eu boto ponto format, e dentro da função eu passo a variável que eu quero que apareça justamente aqui no lugar das chaves. Então no lugar das chaves vai aparecer o valor de y, beleza?
Como o y vai contar a partir do zero, fiz aquele mesmo esquema de y mais 1, certo? Então, para ficar mais compreensível, eu vou escrever aqui como ficaria. Deixa eu afastar isso aqui para cá. Certo? Então, aqui eu tenho o valor que foi adicionado no final da lista. Como a lista está vazia, o que acontece? Esse aqui vai ser o primeiro valor informado. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Então, essa posição é a primeira posição, que é a posição 0. Beleza? Então, tá aqui a primeira posição. Ok? Então, ele fez a primeira posição. Vamos supor que a pessoa digitou algum valor aqui dentro. Né? Digitou o valor, então logo aqui dentro vai constar um valor. Sei lá, vou botar aqui 10. Beleza? Então, a pessoa digitou 10, ele pegou, armazenou o valor 10 na posição 0, que é a primeira posição da minha lista. Beleza? Acontece que ele vai fazer isso de sair colocando o valor dentro da posição 5 vezes, que foi o número 5 que eu escolhi ali em cima. Vou até colocar ali o número 5, certo? Que foi o que a pessoa escolheu. Faz de conta que a pessoa escolheu o valor 5. Então, esse valor 5 está guardado dentro da variável repita. Quando eu pedir para y correr até o tamanho de repita, ele vai correr até a quantidade de vezes que o valor repita está informando. Por isso, ele vai rodar ali 5 vezes. Na primeira passada, vai pegar a posição primária, posição 0. E eu digitei o valor 10 para a posição 0. Então, na posição 0, eu tenho o valor 10 sendo armazenado. Vai rodar a segunda vez. Roda a segunda vez, visto que o comando é um comando de append, ele vai adicionar o valor no final da lista. Então, vamos supor que eu digitei o valor 2. Certo? Começo da lista, final da lista. Rodou mais uma vez, ele vai adicionar outro valor que eu escolher, um valor qualquer que eu escolher, aqui novamente no final da lista. Beleza? Vamos supor que eu botei o valor 5, por exemplo. Só um faz de conta. Beleza? Deixa eu trazer isso aqui para cá. E vai fazer novamente, né? Visto que ele tem que rodar 5 vezes. Estou na terceira vez agora, né? Rodou mais uma vez, a quarta vez. Vai lá no final da lista e acrescenta, vamos supor que eu digitei o valor 1. Estou digitando qualquer valor. Então, já passou 1, 2, 3, 4 vezes. Então, para concluir, ele passa a última vez, que foi 5 vezes que eu pedi, dizendo que eu ia colocar 5 números para calcular, não importa que número seja. Vou botar um 6 aqui, beleza? Então, perceba, a posição vai acompanhar também. Beleza? Deixa eu diminuir o tamanho da letra aqui. Então, a posição 0 está aqui, certo? Então, vem aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a posição 1. Beleza? Depois, a posição 2. Depois, posição 3. Depois, a última posição, que é a posição 4. Beleza? É importante saber a diferença da posição por número. 4. Certo? O número informado foi 5. Ou seja, ele vai rodar 5 vezes. Porque eu defini isso fazendo aqui, ó, no ranger de repita. Ou seja, repita tantas vezes que a variável repita está guardando. Então, repita está guardando 5. Ele vai repetir isso aqui, ó, número append 5 vezes. Certo? Então, vai aparecer primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número, quinto número e assim por diante. Dependendo da quantidade de número que você informa. Então, perceba o que aconteceu. Então, ele repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na posição 0, posição 1 e assim por diante. Sempre começa na posição 0. Beleza? Então, agora eu tenho os números armazenados. Beleza? E aí eu vou para meu próximo pedaço de código. Que é esses daqui que estão aqui embaixo. Ok? Deixa eu só subir isso aqui mais um pouco. Para ficar mais fácil de compreender. Beleza?
Então tá aí, ó. Vou subir a galera aqui. Pronto. Então, foi isso que aconteceu, beleza? Só lembrando que tudo que eu peguei aqui é justamente essa parte aqui do meu código. Certo? É justamente essa parte aqui do meu código que eu estou explicando, certo? Então, perceba, depois de ele repetir várias vezes, a quantidade de vezes que eu informei, e a informação ser salva através de um append dentro da lista números, o que vai acontecer agora? Agora eu vim para a parte que vai escolher o tipo de cálculo, né? Vários ifs aí, todos são semelhantes, só vai mudar o sinal, beleza? Então, tá tudo assim bonitinho, qualquer um que eu pegar serve para dar explicação. Mas eu vou começar a explicar através da subtração, que foi o mais chatinho de fazer, né? Mas o código vai ser igual para os demais também, beleza? Então, perceba que depois que ele escolheu, né? Escolha lá em cima que a gente fez, ó. Lá em cima, escolha o tipo de cálculo. Então, armazenei aqui que símbolo eu queria calcular. Vamos supor que eu escolhi menos, que foi o que eu escolhi para dar o exemplo. Então, eu escolhi menos lá em cima no começo. Então, cair dentro desse if aqui, ó. Se a escolha, que é a variável que está segurando lá a escolha dos sinais, certo? For igual, né? Que é igual simples, igual a menos, o que vai acontecer? Chamei aqui agora uma estrutura de repetição, né? Que é o AR. Enquanto x for menor do que repita. Lembrando que no meu programa x está com valor lá em cima de 1. Perceba, x recebe 1. Então, x está com o valor de 1, beleza? Então, perceba. Enquanto o x for menor do que repita, repita era quanto? Repita no começo que eu falei foi 5 lá, aqui, ó. 5. Então, enquanto o x for menor do que 5, faça. Beleza? É o que está dizendo aqui. Enquanto o x for menor do que 5, faça. Fazer o quê? Lembrando que o faça que eu falo é sempre os dois pontos. Certo? Fazer o quê? Ó? Isso. Faça isso aqui. Ó. Para y em range de repita. Repita é quanto? Ah, professor, repita é 5. Que foi lá desde o começo que você escolheu. Então, para y no range de repita. Faça. Certo? E aí vem a outra parte do meu código. Vou aproveitar isso aqui para explicar o que vai acontecer agora lá embaixo. Beleza? Então, deixa eu só descer, puxar essa galera aqui de lado. Deixar para cá. Certo? Para eu poder colar isso aqui. Eita, não veio tudo não. Deixa eu voltar lá. É chato quando faz isso. Bora! Agora pegou. Vamos lá. Colei aqui. Isso. Então, trazendo de volta aqui, ó. Como estava a minha variável lá, certo? Deixa eu só afastar essa galera mais um pouquinho para cá. Nega, baixa um pouquinho o som aí. E pega ali, aí, ó. Vai para lá, papai. Eu tô dando aula. Então, perceba. Aqui é a minha variável, certo? Como ela estava no princípio, ok? Então, você vê que eu acabei de sair de uma repetição aqui, certo? De um for. Lembrando que o for entra dentro da variável e vai repetir em cima da variável, certo? Eu também posso usar um string ali que ele vai se passar pelo o valor, ok? De cada letrinha. Mas aqui eu estou usando uma variável que está armazenando o valor 5, ok? Para fazer uma repetição. Então, voltando para cá, perceba. Números.extender. O que é que isso vai fazer? Extender é o comando da lista que ela vai estender, ok? Ela vai estender justamente o tamanho da minha lista, ok? Ela vai deixar a minha lista maior. Então, perceba, o que é que eu vou armazenar estendendo a minha lista? Você percebe aqui que eu tenho float, né? Pedir para o valor ser transformado em float, ok? E aqui dentro tem um números 0. O que é 0 aqui? Galera, na lista, quando eu quero me referenciar a uma posição de algum valor na lista, eu tenho que fazer isso. Ó. Lembre que números é uma lista, beleza? Então, números é justamente isso aqui, essa é a minha lista, certo? E eu estou dizendo aqui, ó, pega o valor da posição 0 de números. Quem é o valor da posição 0? Tá aqui, ó, posição 0, o valor é 10, beleza?
Então, números na posição inicial, pega o valor dele e subtrai de números dele mesmo, né? No valor, na posição 1. Perceba, posição 0, posição 1. Ou seja, eu vou pegar 10 e subtrair de 10 o valor 2. Porque perceba, números na posição 0 menos números na posição 1. Então, é justamente isso. Ó. 10 menos 2. Esse quadradinho aqui menos esse quadradinho. E eu estou mandando fazer o quê? Estenda a minha lista, ou seja, pega o cálculo disso aqui e joga através de um extender lá no final da lista. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, ó. Pegar essa galerinha daqui. Beleza? Vou copiar ela. Vou jogar aqui embaixo para ver o que aconteceu. Peguei essa menos essa aqui. O que aconteceu? Essa ficou esse valor aqui. 8. Beleza? Então, esse valor 8, eu mandei extender minha lista e coloquei esse valor aqui no final. É o que essa linha de código está fazendo. Não? Número extender. Então, pegou o valor que vier aqui dessa subtração, obrigatoriamente será um valor em float. Beleza? Então, subtraiu 10 menos 2, fechou? 8. E aí, continua. Vê a próxima linha de código. Essa aqui. P. E aí, perceba. Número 0. Perceba que na posição inicial, essa posição aqui, eu estou pedindo para ele pegar e copiar o valor de números menos 1. Esse comando números menos 1 é para pegar o último valor da minha lista. Certo? Como eu sabia que eu tinha colocado o resultado do meu cálculo no final da minha lista, eu disse, ó, pega o que está no final da lista e manda esse valor para o começo da lista. Então, o que vai acontecer é justamente isso aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ó, no lugar do 10 agora, ele reescreveu e colocou o 8. Beleza? Lembrando que aqui, como a lista estendeu, eu vou ter aqui a posição 5. Minha lista ficou maior com 6 posições, de 0 a 5. Beleza? Então, foi isso que isso aqui fez. Ó, pega lá da lista a primeira posição e guarda nela, né? Guarda ou recebe o valor da lista que está na última posição. Beleza? Menos 1 significa a última posição da lista. Beleza? Então, foi isso que aconteceu. Ele pegou a última posição e copiou na primeira posição, a posição 0. Depois disso, veio o próximo comando. P. Próximo comando, ele deu um del. Del mandou deletar quem? Da minha lista, a posição 1. Quem é a posição 1? Tá aqui a posição 1. A posição é isso aqui. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só vir aqui e deletar essa galera que está aqui em cima. Certo? Que eu vou subir o código. Ok? Deixa eu botar mais para cima aqui. Então, o que aconteceu? Ele vai vir aqui, ó. Del. Del o quê? A primeira posição. A posição, no caso, 1, né? Que é a primeira posição, a posição 0. Então, a segunda posição, que é a posição 1, vai morrer. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai chegar aqui, ó. E simplesmente ele vai arrancar essa posição aqui. Esse cara aqui vai morrer. Beleza? Ele vai fazer isso, ó. Morreu. Consequentemente, a minha lista será reorganizada. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Pronto. É isso aqui que vai acontecer, ó. P. Vai vir para cá. Beleza? Esse cara aqui, você percebe que ele morreu. E minha lista voltou a ter o tamanho que tinha antes. Só que com os valores agora copiados. Beleza? Ok. Abaixo dessa linha de código que eu recebi aqui, ó. X recebe ele mesmo mais 1. É a mesma coisa disso aqui, ó. Isso aí e isso aqui são a mesma coisa, certo? X recebe X mais 1. É a mesma coisa. Tanto faz você fazer assim, como fazer assim. Vai dar o mesmo resultado no final. Beleza? Então, perceba. Veja que eu implementei o X. Ok? Então, vamos lá. Veio aqui agora
o próximo código, a próxima linha de código, certo? Então você vê, ó, número 0 recebeu. Eita, eu só copiei, não foi? Deixa eu ver se foi. Foi. Então, número 0 recebeu o final da lista. Beleza? Já tinha feito ali, acho que eu copiei na hora errada. Deixa eu só olhar aqui. É isso mesmo. Eu só copiei, galera. Foi mal. Acho que na hora de trazer para lá, eu copiei e não deletei daqui. Certo? Mas acho que já vocês entenderam o que vai acontecer. Né? Então, ele vai incrementar. Quando ele vai voltar a fazer a mesma coisa que ele fez. Ou seja, pega o valor. Agora que eu já mostrei, já posso voltar para cá. Então, que fica mais fácil pegar o código todo. Então, veja de novo aqui. Ó. Então, faça, enquanto x for menor do que, repita, faça. Então, ele vai fazer tudo isso aqui várias vezes, certo? Até concluir a quantidade de vezes que eu pedi, ok? Então, perceba, número extender, float, vai aquele cálculo lá de pegar a primeira posição e subtrair a segunda. Depois, eu peguei na primeira posição e coloquei nessa primeira posição o valor da última posição. Certo? Por quê? Porque através do extender eu coloquei esse cálculo na última posição, que foi o que eu estava explicando anteriormente. Depois peguei o valor da última posição e guardei na primeira posição. Fiquei com os valores repetidos, como vocês viram lá no PowerPoint, certo? Fiquei com os valores repetidos aqui na primeira posição e na última posição. Beleza? Depois disso, eu dei o del na segunda posição. Beleza? Que é justamente a posição 1, visto que a primeira posição é a posição 0. Depois eu pedi para incrementar x. X que estava com 1 lá em cima, agora vai subir e x vai ser igual a 2. E ele vai fazer isso enquanto esse valor for inferior ao, repita lá, que eu escolhi 5. Beleza? Então, ele vai ficar fazendo. Por que eu não pedi para ele fazer em todos? Porque tem uma posição que eu não estava mexendo, né? Visto que eu começo a calcular com duas posições, a primeira posição e a segunda posição. Então, não faz sentido eu executar isso a quantidade de vezes. Eu sempre vou executar uma vez menos do que a quantidade de vezes que eu pedi para repetir. Isso por quê? Porque eu sempre começo a trabalhar com dois valores, primeira posição e segunda posição. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso várias vezes até encerrar a quantidade de posições. Quando encerrar a quantidade de posições, eu vou ter na minha mão o cálculo, o valor final, e vou poder imprimir o valor final, certo? Visto que o valor final está replicado tanto no começo como no final, tanto aqui como aqui, eu dei um print no final. Beleza? Peguei justamente isso aqui para imprimir, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Print, valor final. Beleza? E essa forma aí de brincar para lá, brincar para cá, possibilitou que você consiga fazer isso com qualquer tipo de conta. Os outros códigos são todos iguais, com exceção de soma lá, que o de soma é mais fácil. Beleza? Mas não sei se eu fiz, acho que eu fiz igual. Fiz igual. Mas o de soma é mais fácil, tem como você resolver de uma forma mais simples. Beleza? Mas dá para fazer com todos. Então perceba aí, fiz com ele, fiz com esse aqui e com esse aqui também. Beleza? Tem lá o del. Ok? Del. Todos eles são o mesmo código. Vamos ver se vai rodar agora de boa. Jesus, vamos começar pelo mais difícil. Né? Qual foram os valores que eu coloquei lá? Sei lá, vou colocar mais. Menos 9. Eita, peraí. Informa a quantidade de números, né? Vou botar 5 vezes também. Nem lembro os valores lá de qual foi. Nem Pedro. Sei lá, vou colocar qualquer valor. É qualquer, professor. A 9, menos 9. Olha, menos 100. 10. Sei lá. 15 positivo. Pronto. Então, no final vou ter 93.0. Beleza? Beleza. Vamos ver a outra execução. Uma mais fácil, né? Então, multiplicação. Escolha o tipo de cálculo. Então, como vocês viram, é o mesmo código para todas as contas. É por isso que eu não pedi para o pessoal ficar
refazendo tudo. Por quê? Porque bastaria trocar um simples sinal e você teria o cálculo completo, né? Tanto no meu código aqui, como no do Diego, também como no Pedro. Né? Bastaria só trocar o símbolo do cálculo que ele ia executar de boa, beleza? Vou colocar somente 3 dessa vez. Vou colocar 10 vezes 10 vezes 10. Beleza? Tá aí. Então, esse foi o código que a gente fez aí para a parte da calculadora com números ilimitados para calcular, certo? Eu estou replicando aqui porque para o pessoal ver como é que você trabalha ali com lista, beleza? Ok, terminando isso, a gente vai agora para a parte de criptografia, né? E aí eu vou chamar primeiro o Diego aí, porque o Diego está no silêncio aí danado, né? Vamos ver lá É verdade. qual era o cálculo, como é que a gente vai fazer, deixa eu ver na lista. Beleza, então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi criar um programa para cadastrar login e senha. A senha e login deverão ser criptografadas, né? Aí criptografada em inglês, beleza? Então perceba, vai fazer um programa de login e senha, né? O pessoal que está participando, a gente tem 2 níveis. Então tem um programa que é login e senha sem ter que criptografar, ok? Para o pessoal que é iniciante, que chegou agora no grupo. Já o outro é com login e senha criptografado. E eu pedi que fosse na chave que eu não coloquei aqui, eu pedi que fosse usado como chave a tabela ASCII2, certo? A tabela ASCII2 não foi a gente que inventou, certo, galera? A tabela ASCII2 é uma tabela que o Windows usa para verificar os caracteres, beleza? Então, quando você vai na internet, tabela ASCII2 e procura, você vai achar fácil a tabela aí. E a tabela vai vir em binário, vai vir em octal, em hexadecimal. Eu pedi para os meninos fazerem em binário, certo? Então, ó, tá aí a tabela, tá vendo aí, ó? Decimal, octal, hexadecimal, binário. Só que o binário, como vocês estão vendo, são um conjunto de 8 bits, beleza? Então, essa será a chave que a gente vai utilizar para fazer a criptografia tanto da senha como do login. Então, se a pessoa digitar um H, vai pegar o H e transformar em 0, 100, 1000, certo? Então, esses valores aqui é o que vai aparecer no lugar da senha, né? Então, fica fácil quando você sabe qual é a senha, qual é a chave. A chave da gente vai ser a tabela ASCII2, certo? Entretanto, para o pessoal que não é muito desenrolado na computação aí, se a gente não informasse qual seria a senha, né? No caso a chave, ficaria um pouco mais complicado de o pessoal descobrir como descriptografar a senha, beleza? Mas eu tô dizendo logo de cara aqui qual é o padrão, né? A gente escolheu essa, no caso eu escolhi essa porque lá na frente tem outra matéria que a gente vai discutir também um pouquinho mais da tabela ASCII e ver como se dá o cálculo para encontrar as letras, beleza? Lá no segundo ano. Professor, Oi. Uma dúvida. Em questão da tabela ASCII que o senhor passou foi em binário, mas teria outra tabela que também utilizaria binário de uma forma diferente? A gente teria que puxar outra tabela diferente. Sim, mas beleza? Existe outra tabela Não, diferente? existe. É porque cada sistema operacional tem a sua tabela específica. Alguns usam a tabela ASCII, outros não. Entendeu? Certo. Vai Entendi. depender do sistema operacional. Então, menos mal. Eu não sei se te informar se todas usam a tabela ASCII. Eu creio que não. Né? Mas tem outras tabelas específicas. Essa é a ASCII2, tem a ASCII normal. Certo. Então você vê que o difícil é você encontrar qual o tipo de chave que estão usando na criptografia. Quando você conhece o tipo de chave, fica fácil de você usar um programa tanto para quebrar a senha, como para descobrir como descriptografar a senha, beleza? Tá pronto aí, Diego? Tô sim, professor. Vou abrir aqui o seu programa. Esse aqui é o programa de Diego, certo? Tá lá em Diego. Pronto. Posso iniciar, professor? Pode ficar à vontade. Então, nessa parte, eu criei um dicionário que guarda a chave e essa chave tem um valor. No caso,
cada chave vai ser uma parte do alfabeto. Vai de A a Z, tem tanto minúsculo e maiúsculo. Tem a chave, que é a letra, e essa chave vai ter o valor dela, que é da tabela ASCII binário. Como, por exemplo, o V, que é 01010001. Descendo, né, o professor só pode abrir a def. Então, aí é a parte de criptografar. Eu fiz a criptografia em def. No caso, usei o for. O professor só pode descer um pouco. Isso. Então, vai lá. Eu criei uma def para criptografar a mensagem. Só pode descer lá embaixo. Professor, Certo. Diego, posso falar um negócio rapidinho? Professor, em questão Pode. dos seus vídeos, de questão de função, no caso é o seguinte, se eu não me engano, o senhor citou a função dentro de um vídeo, mas não tem um vídeo específico de função. Ah, entendi. Então pode continuar, Diego. Certo. Nessa parte eu vou explicar o sistema de login e senha usando a criptografia e vou explicar como que funciona a minha criptografia. Na linha 69 e 70 tem duas listas. Uma que vai guardar as senhas e os usuários. E na linha 72 eu fiz uma variável que vai ficar vazia. Igual como o Pedro tinha feito do while, enquanto escolha for diferente de exclamação sair, faça. Então ele vai ficar repetindo até que escolha for igual a sair. Então, temos a variável escolha que está dizendo que digite, exclamação logar, exclamação sair e exclamação registrar. Professor, desce lá, desce mais, desce, até chegar na parte de registrar, pronto. Se escolha for igual a exclamação registrar, vai ter um input. Vai ter um input do usuário igual input e coloca o seu usuário. Quando você colocar o seu usuário abaixo dessa linha, na linha 90, vai ter um comportamento da lista usuários. Ele vai pegar a variável usuário e vai colocar no final da lista usuários. Então, o seu usuário que você colocou para registrar vai ficar guardado. Mesma coisa com a variável senha. Só que ela tem uma diferença. Eu chamei a def criptografar. Então eu chamei o def criptografar e coloquei para ela receber uma variável. E ela vai receber a variável senha que eu coloquei. Sabe lá em cima, professor? Na def de criptografar. Uhum. Pronto. Pronto. Então, na def criptografar, eu coloquei um argumento que se chama mensagem. Abaixo, na linha 60, eu criei uma variável texto para ficar vazia. Porque dentro da def tem que ter um parâmetro. Então eu coloquei a variável texto para juntar as palavras. Eu vou explicar já já. Agora eu usei o for. For palavra. Então, for palavra vai criar uma variável dentro de mensagem. Então ele vai pegar o texto que eu enviei lá no exclamação registrar. Você vai pegar o texto
e vai criptografar. Seguinte. Na linha 62 tem if palavra em caracteres. Então, se a palavra, como o for ele pega cada palavra. Então, se eu escrever escrever olá mundo, então ele vai repetir pegando cada palavra, vai pegar o O, vai pegar o L, vai pegar o A e assim por si continuando. Então, if palavra, se a palavra tiver dentro do dicionário caracteres, ele vai pegar a palavra e vai receber o valor que ela é. Por exemplo, o for. O for pegou a palavra A. E se a palavra A estiver dentro do dicionário, a palavra vai pegar o valor que está dentro do dicionário. E abaixo da linha 64 é só para juntar a criptografia na linha 64. Vai pegar o texto e recebe texto, que é ele mesmo, mais a palavra. Então assim vai ficar junto. E abaixo, na linha 66, no senha.append, ele vai pegar a criptografia completa e vai colocar na lista senhas. E abaixo, na linha 67, vai estar mostrando a sua senha criptografada. Professor, o senhor pode executar o script? Pronto. Professor, o senhor pode digitar exclamação registrar? Ah, sim, registrar. Igual. Pronto, coloca o seu nome. Pode ser qualquer um. Pronto. Coloca assim, sei lá, de Pedro. Pedro. Não, é só com alfabeto sem acento e sem caracteres especiais, porque por enquanto eu ainda não coloquei. Pronto, pode dar aí, professor. Pronto. Aí você vai ter que copiar a senha criptografada. Pronto, agora essa exclamação logar. Logar. Colocar a senha, que é. Não, o usuário que é Everton. Agora colocar a senha criptografada. Pronto. Você entrou com sua senha criptografada. Essa é o desafio que o senhor pediu para fazer o sistema de login e senha usando a tabela ASCII de criptografia. E, professor, deixa eu afirmar já uma coisa para o senhor, que no caso eu fiz bem parecido, só que eu não utilizei para entrar a criptografia, eu realmente utilizei a senha. Eu só fiz comando atrás dela. Certo. Ah, exatamente. Como a própria mensagem do WhatsApp, né? Como a própria mensagem do WhatsApp mesmo, né? Que diz que todas as mensagens são criptografadas. Certo.
É. Então, é isso. Exato. Sim, senhor, professor. Bom, pessoal, no caso é o seguinte. Primeiro, como eu sempre deu novamente falando, sempre tento deixar o código mais organizado possível, eu sempre puxo sempre de time, que é uma função de um parâmetro, importa o sleep, que é dormir, que é só realmente só para dar executar, esperar um tempo para mostrar alguma coisa e depois ele funciona. Mas passando logo para o script em geral mesmo. No caso, primeiro eu fiz duas listas, que no caso aí é tanto encriptador quanto descriptador. Mas falando mais sobre o encriptador, no caso ele primeiro vai puxar o lista, que é uma lista vazia, que no caso aí eu faço também, crio minha def. No caso, eu também coloquei um parâmetro na letra, que eu coloquei letra 1, que vai ser o que vai receber o binário. Aí eu coloquei sem valor algum. Sem valor algum, só para realmente, como o Diego mesmo disse, tem que ter o parâmetro para poder funcionar. Aí eu botei defcrypt, que vai ser minha def, letra 2, que no caso eu utilizei aí para receber também. Eu utilizei aí, ó. Eu também utilizei o for, como o Diego também utilizou. Para a letra, dentro de letra 2. Aí bota aí, ó. Aí eu coloquei toda a criptografia utilizando a base de if e elif, que no caso eu utilizei letra igual número, aí depois letra 1 igual a binário, que no caso é só para fazer a conversão, mas o professor pode passar lá para depois da def, que é o mais importante. Sim. Agora falando mais como o Diego também mostrou sobre o append, que no caso é uma forma de modificar a lista, que no caso eu coloquei lista, que foi criptografada, ponto append, que no caso ele vai, todo o valor que receber de letra 1, que está ali entre aspas, ele vai enviar para o final da lista. Aí depois disso eu coloquei o print, aspa, eu coloquei um ponto enjoy, que no caso ele vai simplesmente só juntar todos os scripts binários, só para realmente deixar mais organizado. O professor pode abrir o while aí, por favor, professor? Nesse caso, ele só vai juntar todas as scripts binários. E tudo que tiver. Juntar tudo tem dentro da lista. Eu posso explicar o ponto joy? Vai, explica aí, Diego. É que eu sei. O ponto joy, ele é uma função que vai pegar tudo de uma lista, ou tudo de uma string ou lista, e vai transformar em texto. Então, se eu só executar o código depois, você vai ver que vai estar tudo junto, bem arrumadinho. Essa é a função do ponto joy. Pronto, tá certo. Então, foi. Sim, sim. E tudo separado. Certo. Agora passando para a parte do while, pode aumentar, por favor, professor? No while. É só para
É, só para apertar no mais ali, para mostrar o while todinho. Embaixo, professor, ali no while, execução, frente e sair. Pronto. Que no caso, isso aí também foi uma seleção que eu fiz. Que no caso, ele vai criar uma conta e vai poder logar na conta. Que eu coloquei. Se apertar 1, ele vai aparecer a opção de logar. E 2, a opção de criar conta. Vá para a criação de conta primeiro, professor. Que eu aproveito e explico mais de forma correta de como vai ser a cronologia, né? Como é que vai funcionar. No caso, começa da seguinte forma. Primeiro ele vai, porque se seleção for igual a 2, aí ele vai gerar o meu código todinho de registrar no script. Aí no primeiro eu coloquei para receber um usuário, que eu também fiz lá em cima também, também fora do while, duas variáveis que também são listas, e também vai receber valores dentro, que no caso eu criei tanto de usuário quanto de senha. Que no caso eu coloquei primeiro do usuário, que ele depois logo abaixo dele tem lá usuários, .append, entre aspas, usuário. Que no caso todo o usuário que você está acima, ele vai colocar dentro da lista de usuários, na última posição, que no caso, como é vazia, colocou primeiro, depois segundo, terceiro, e assim vai. Aí, na senha eu fiz bem parecido, que no caso eu fiz senha igual a input, e também você pode colocar uma senha dele, que vai ser sua senha, só que eu já chamei a def como o Diego também tinha feito. Eu chamei a def de crypt, que foi a de criptografia, aí eu coloquei a minha variável senha que está recebendo tudo que vai ser encriptado. Que aí vai para aquela parte lá que a gente explicou sobre o ponto join, e questão também do ponto append, que eu também utilizei na lista. Aí, depois disso, eu coloquei dentro da lista, né? Só para colocar a lista em binário, dentro da... Não é em binário, não, perdão, estou me confundindo. Coloquei também a senha dentro de senhas também. Aí eu coloquei aí o usuário criado, só para ter uma finalização. Aí, depois disso, ele vai... Bom, como eu disse, questão de sleep, para deixar organizado o texto, eu não queria fazer o seguinte, eu sempre coloco esses pontos para realmente separar seleção por seleção. Aí esse sleep realmente ele vai dar uma estabilizada, no caso aí ele é contabilizado de segundo. Aí eu coloquei sleep entre aspas 1, que não vai aparecer o usuário criado, vai esperar um segundo, aí depois ele vai printar todos esses pontos para baixo, que no caso esse /n, ele printa para baixo, que no caso ele vai mostrar a string, só que ele vai dar um enter no teclado, que realmente vai para a próxima linha. Aí, no caso, eu coloquei esse ponto N 10 vezes, que só foi só para diferenciar a primeira seleção da segunda. Então, pode subir lá para cima também, subir para... Senhor? Pronto. O contra /n, como eu até falando, no caso, ele vai pular uma linha. E no caso, ele também tem um contra /t, que é outra função que você também utiliza dentro de uma string, que no caso ele vai dar um tab, que vai dar um espaço. Esse contra /n, ele só vai pular uma linha. É só para isso que eu fiz mesmo isso. Foi só para, no caso, desse caso, foi só para printar vários pontos, que no caso ali, ponto contra /n, 10 vezes, para dar vários espaçamentos. Se o professor ele colocou exemplo, /t, como ele fez agora aqui, ele vai printar um para baixo, só que ele vai printar um para baixo, vai dar um tab também, por isso vai para frente. Não é isso, professor? Certo, sem problema. Então, pode subir aí, professor, da seleção 1. Primeiro item. Sim. Aí, depois disso, ele vai para a primeira seleção, que é de logar. Aí ele vai pedir, primeiramente, o usuário e a senha. Aí eu coloquei esse if enorme, podemos dizer assim. Ó, se o usuário estiver dentro da lista usuários, que no caso assim, realmente serve para juntar os dois, e senha estiver dentro de senhas, que também é outra lista, aí faça. Aí no caso eu chamei o descript, que isso aí, o professor mesmo disse que era a próxima, que isso aí é o... Pode? Então... Aí pronto, ele vai simplesmente só converter de binário para letra novamente. Aí depois disso, se for tudo certinho, bem-vindo. Aí eu botei um sleep e coloquei um kit, realmente para fechar o código. Aí eu coloquei se não for nada disso aí de cima, que no caso só tem esse if, que é organizado por linhas,
por espaços. Aí, no caso, coloquei, se não, print, erro 1, aí coloque um usuário com a senha válida. Aí coloquei um sleep ponto. Aí ele retorna para a seleção. Foi isso que eu fiz, só. Então, o professor pode executar o código aí, professor, no caso, tem para aproveitar e mostrar aqui. Vou sair até outro dia. Esse é realmente foi a mesma coisa que eu fiz e Diego também fez no código dele. No caso, o meu eu fiz também no som. Que no caso, se o while for execução for diferente de sair, ele vai continuar executando. Se for igual a sair, ele fecha o código. É simplesmente isso. Eu coloquei esse print só para mostrar que sair. Fecha. Pronto. Então, pode ser. Certo, sem problema. Pronto. Primeiro tem que ir criando, né? Pronto. Coloquei alguns, mas a maioria eu coloquei. Pode colocar. Hashtag RatoPlayHard. Hashtag eu coloquei. Pronto. Ele espera um segundo e começa a colocar os pontos. Aquele. Sim. Sim. Exatamente. Agora é só logar, professor. Sim. Aí colocar Everton. Everton tudo minúsculo. Sim. Senha. Hashtag RatoPlayHard. Aí, coloque um usuário ou senha válida. Aí volta para coisa. Isso. Tentar. Hashtag RatoPlayHard. Pronto. Aí, bem-vindo e finaliza o código. É. É. Foi, exatamente. É porque nessa parte eu coloquei um. Sim, então, é isso. Em questão da descriptografia, né? E no caso, isso aí você já pode fechar, que isso aí é a criptografia, só. É verdade. Que foi até como o senhor tinha feito também no seu código, não foi, professor? Sim, sim. Então, certo. Foi a def da crypt. É que no caso, eu fiz eu fiz de uma forma seguinte. De vez de eu pegar a própria senha para descriptografar, que nem faz tanto sentido, eu peguei a lista onde está armazenado os números binários. O próprio binário. Aí eu botei lista, botei número 2 que também eu fiz outra variável só para receber a string. Aí eu botei para a letra, que no caso foi a variável que eu criei do for, dentro de lista, que é a lista que eu peguei lá de cima. Aí depois ele começou, faça, if letra igual eu botei o binário com espaço, porque eu tinha colocado binário com espaço, ele já ia identificando. 2 pontos, letra igual, aí tal coisa. Aí, resumindo, foi isso até o final do código, realmente só copiando e colando mesmo, como o professor mesmo disse.
Depois disso, aí vem o novamente ponto append. No caso, eu coloquei dentro da deslista, que é outra lista que eu criei, para colocar o que foi descriptografado, que no caso eu coloquei de letra 2. Aí ele vai toda a letra, o que está armazenado dentro de letra 2 vai armazenar no final da lista, da deslista, no caso. Aí ele vai armazenando. No caso, primeiro, como a gente tem que fazer, a gente primeiro tem que logar, aí a gente registrar, né? Primeiro, eu peguei. é, no caso, foi. Ele junta tudo, porém, ele vai identificando como se fosse separado por causa do espaço. Alô? Foi. Que no caso. Foi, exatamente. Sim, senhor. Aí bota espaço. Sim, sim. É que eu já deixei o espaço, senhor, que realmente são 8 bits. Certo? Tem que ficar tudo junto. É, é. Sim, senhor. É porque eu fiz, no caso, isso só porque para realmente ficar um pouco mais fácil, realmente, por enquanto. Mas, se eu não me engano, eu também tinha feito, durante o processo, né, eu tinha feito um só, tudo junto. Aí, foi só isso mesmo. Fez diferente. Professor, eu fiz a descriptografia, só que é diferente. Também. Desce mais, desce, professor, desce. É esse? Foi. Foi. Eu sou. Sim, sim, senhor. Mas falando nisso, professor, o senhor ativou aquela função de arquivar na área de transferência? Ah, Deixa eu entendi. ver. Acho que tá mais embaixo, professor. Não, não é esse não. Eu, eu vou ter que ver pro senhor. Eu tinha enviado, só que. Deixa eu enviar. Envia, cara, que o teu ficou massa. O meu, o meu, fiquei com dor de cabeça pra fazer. O meu também. Porque no caso eu estou organizando, professor, o descriptador, que ainda não está 100% pronto. E foi, se eu não me engano, foi o Zoom. Mandei, professor, mandei.
caso, o senhor pode apagar tudo que tiver aí e só deixar a de criptografia, porque vai ficar melhor para explicar. Tudo bem então. Ah, as caracteres. Não, a descriptografia tá lá embaixo. Aí já é descriptografia, aí já. Ah, é. Sim, é. Não. Já fiz direto com for. Então, só pode subir um pouco. Subir um pouco. É. Sobe. Abre ali onde tá caracteres. Então. No caso, eu só inverti os caracteres em vez da chave for uma letra, é o código binário. Então eu troquei tudo manualmente. Então, uhum, uhum. Não, é que aí eu vou explicar as variáveis. Tem o white space, que é uma variável que é só uma string com espaço. É só um texto com espaço. O full text é porque eu deixei tudo em inglês. O full text, ele vai guardar o texto que está descriptografado. O count é o contador. O code, ele vai ser sim, tipo isso. Aí tem o text, que é para você inserir o seu código binário. Aí tem a parte do for. Sim, uma descriptografia em binário. Certo. Aí o for. Se for e in text. Ele vai pegar o número e abaixo vai ter o contador. Ele vai aumentar 1. Aí tem a parte do código. Vai ser código. Recebe ele mesmo, mais o i que está recebendo o texto. E assim ele vai repetir 8 vezes. Se eu só for no if count, vai estar ali. Se contador for igual a 8, ou e em espaço branco, já eu explico, porque é bem interessante. Então, e vai ser igual a vai receber o código que vai ficar somando. A parte do código ele vai ficar somando. Ele vai repetindo e vai pegando cada letra. Então, se a primeira for 0, sim. Aí esse white space é porque tem na programação de Pedro que a criptografia ficava com espaços. Então, nesse caso, ele pega o espaço e transforma em uma string vazia. Então vai ficar. Não, nesse caso é porque estava dando erro na hora de descriptografar. Tava dando erro por causa do espaço. Aí eu fui uma forma de prevenir que ele não desse erro. Então ele pegava o espaço e transformava numa string vazia. Aí tem na parte de if e em caracteres, que é a mesma coisa de antes, e vai ver se o i vai ser igual à chave do dicionário caracteres, e tem o full.text.append, que vai pegar a lista e vai colocar no final da lista o i que está recebendo o valor da chave que está dentro de caracteres. E depois disso o contador zera e o code zera também, fica uma string vazia. E, professor, falando até porque o senhor mesmo disse, o senhor mesmo falou que teria que fazer realmente um corte. Aí, como a gente realmente sabia que o parâmetro é só para estudo, mas, tipo assim, a gente observou, né, em questão como é que ficaria. Aí, quando o Diego mostrou isso aqui para mim, eu achei bem interessante. Porém, como ainda ele mostrou hoje, ainda hoje não teve como passar mais ou menos alguma coisa. Eu só posso observar que realmente está bem interessante, que ele preveniu um erro que poderia acontecer, que
A gente, se eu não me engano, foi há alguns dias atrás, que no caso a gente percebeu que num site web de descriptografia de código binário, ele necessitava ter um espaço para funcionar. Por isso que a gente ia lá e ia cortando. Por isso que eu fui cortando. Nesse caso, ele pega sim e com espaço. Exatamente. Então ele pega os dois. É isso mesmo que eu ia achar, que eu disse que eu achei tão interessante. E aí, Diego, mas Uhum. sim, eu modifiquei chave valor. No caso, foi só como é que funcionou. Sim, exatamente. Dicionário. Uhum. Sim.